Simbora. Doutor Alan, posso seguir? Posso começar? Pode, Isaac, pode começar. Show de bola. Então, Valeu. completando o que a gente iniciou com as duas primeiras tutorias de uma forma mais leve, tanto a de fertilidade e planejamento familiar, a gente pega uma outra que é super importante também, mas tem um conteúdo mais leve, mais fácil de absorver, deixando-as mais intensas, principalmente por verdade, para ficar mais próximo da prova. Então, hoje a gente revê ou vê as questões de pré-natal, vacinação e exames diagnósticos para a gravidez. Então, como introdução, a gente vai começar falando primeiro dos exames. O exame padrão e primeira alternativa: engravidou, suspeitou de engravidar. A primeira alternativa confirmatória é o exame HCG ou beta-HCG. Como ali o texto diz mesmo, uma das primeiras alternativas que vem à mente quando a mulher pensa ou suspeita de estar grávida. Tá? A gente vai ver que existem outros testes, mas por terem um alto índice de falso positivo, às vezes também de falso negativo, quando se pensa numa confirmação mais efetiva, a gente está falando da parte beta da molécula HCG. Vamos ver também que existe uma outra parte dessa molécula que também está presente até em homens. Então, essa fração não vai ser utilizada para dosagem desse hormônio. Essa fração vai ser descartada. O que a gente vai usar nessa dosagem é a fração beta. Mas afinal, que raio é o HCG, o beta no caso, né? Como o exame é feito, se tem essa confiabilidade. Então a gente vai ver nos próximos slides o que é importante, se é confiável, o que ele mostra, quais são os seus percentis, né, em relação a determinados meses da gravidez. Ele vai mudando de acordo com a evolução da gravidez também. Então vamos pensar um pouquinho. O que é beta-HCG? Beta-HCG quantitativo e qualitativo. Qual a diferença? Vamos entrar vamos seguir respondendo essas perguntas. Então, o que é? Essa sigla HCG ela está relacionada a um hormônio que é produzido por uma gônada. Nesse caso, uma gônada feminina, porque o que a gente vai analisar é a fração beta após a implantação do óvulo na parede uterina, na parede do endométrio. Então, a sigla HCG representa o hormônio gonadotrofina coriônica, que é produzido após a implantação do embrião no útero materno. Vocês estão vendo isso em histologia também. A célula trofoblástica vai implantar, produzindo, envolvendo aquele oócito, com a formação já de uma membrana, a formação placentária, e essa vai ser responsável pela origem, a célula trofoblástica, pela origem da placenta, e vai fazer com que esses índices, que essa presença desse hormônio na mulher seja acentuado, seja aumentado, certo? Mas vamos lá. HCG, hormônio gonadotrofina coriônica, que é produzido após a implantação do embrião no útero materno. Dessa forma, ele se torna mais presente, mais detectável quando a mulher está grávida. Por isso que esse exame é o que está normalmente associado para a comprovação. Tá? Mais uma vez repetindo, outros exames são feitos, os de farmácia são os comumente e largamente vendidos, Porém, a gente sabe que tem aquele risco tanto do falso positivo quanto do falso negativo. Confirmação HCG. Nesse sentido, o HCG é sintetizado por uma estrutura chamada, olha aí, trofoblasto, que dá origem à placenta, o órgão que faz a comunicação entre a mãe e o feto, garantindo as condições ideais para o desenvolvimento do bebê. Por isso, a presença desse hormônio no corpo feminino é um sinal de gestação, uma gestação que está em curso. Se essa gestação, por exemplo, for uma gestação que não tem o embrião, certo? O saco gestacional está vazio, a gente vai perceber que esse HCG para de crescer. Por quê? Porque eu não tenho mais estímulos produzindo pelas células trofoblásticas ou pela placenta, que é um órgão também produtor de diversos outros hormônios. Eu não tenho mais esse estímulo do desenvolvimento embrionário, posteriormente fetal, para que esse HCG continuasse crescendo, certo? Então, numa gestação
onde não há presença, o saco gestacional está vazio, esse HCG tende ou a se manter estável por um período de tempo, ou ele cai com também sendo expelido o saco gestacional, simulando um aborto. Mas não era, né, não é um aborto propriamente dito, por não ter a presença de um embrião, de um feto, mas sim o corpo eliminando um saco gestacional que é inviável. Tá? Olha aí, beta-HCG é uma fração, como eu estava falando no início aqui dessa apresentação para vocês, é uma fração do hormônio gonadotrofina coriônica, que é produzido quase que exclusivamente durante a gestação, a partir da nidação do embrião no útero. Nidação, acoplamento, implantação desse óvulo já fecundado na parede do endométrio, certo? Sendo assim, por ser uma estrutura química única, o beta-HCG é mais usado nos testes de gravidez. Nesse sentido, o HCG, produzido pelo feto, passa para a circulação sanguínea da mãe e é filtrado pelos rins. Sendo parte dele eliminado pela urina, dessa forma ele pode ser dosado tanto no sangue como na urina. Está associando alguma coisa? Está vindo alguma coisa à mente? Por que o teste de urina ainda é tão usado e pode sinalizar para a gente, de uma forma ou de outra, a gravidez de uma mulher? Porque na produção hormonal, como a circulação sanguínea do bebê está relacionada à circulação sanguínea da mãe, esse hormônio passa a ser também a estar presente no sangue da mãe e filtrado pelos rins. Nessa filtração, o rim elimina esse hormônio na urina, fazendo que tenha uma reação nas fitinhas do teste de farmácia. Certo? Assim, existem basicamente duas formas de avaliar a presença da gonadotrofina coriônica humana e comprovar a gravidez, através do teste beta-HCG qualitativo, que está qualificando ou não aquela mãe para estar grávida, e o beta-HCG quantitativo. Opa, quanto de beta-HCG eu tenho? Que evolução gravídica essa mulher tem? Então, beta-HCG qualitativo e quantitativo, qual a diferença? Como os dois pronomes já explicam, o beta-HCG quantitativo mostra a quantidade de hormônio presente no sangue, certo? Quantidade só. Enquanto isso, o beta-HCG qualitativo indica apenas se a mulher está grávida ou não, sem informar a concentração de hormônio. Na análise qualitativa, o teste não quantifica a quantidade de beta-HCG, apenas aponta, ou seja, qualifica, se o hormônio está presente ou não no corpo da mulher. Dessa forma, especialmente comum nos testes de gravidez de farmácia, que a gente utiliza, como eu falei anteriormente, a urina como uma fonte de pesquisa, um teste de reação. Nestes casos aqui, basta a mulher urinar na fita reativa ou colocá-la em contato com a urina num copinho, né? E esperar para ver se há reação negativa ou positiva. Vamos analisar esses parâmetros agora. Primeiro, no teste quali, ou seja, eu estou qualificando, não tenho ideia de quantidade aqui, só que sim ou que não, né? Lendo um pouquinho, para quem ainda não conhece, ou está tendo contato inicialmente agora. 2 riscas, está aqui em cima à direita, sendo 2 riscas, mesmo que a segunda seja um pouco borrada, um pouquinho mais apagada, está só indicando uma pouca quantidade, se a segunda estiver apagada, do hormônio beta-HCG. Se eu tenho as duas bem vermelhas, como está nesse teste aqui, uma linha as duas estão escuras, é uma possibilidade ainda bem maior, ou essa gravidez já tem um tempo de evolução já um pouco maior. Então, tanto pode ser os 2 tracinhos, como tem determinados testes que apresentam um sinal de positivo, outros dizem positivo e a palavra grávida, outros dizem positivo ou os 2 tracinhos. E dá uma ideia estimada, aproximada de semanas. Vocês vão ver como eles conseguem fazer isso pela quantidade, né, de hormônio. Apesar de ser um teste qualitativo, ele pode quantificar a quantidade de hormônio e dizer até uma semana estimada da gravidez dessa mulher. Nesse outro teste aqui embaixo, com um tracinho só, significa resultado negativo, mulher não está grávida. Eu não excluiria a necessidade de um beta-HCG, dependendo em especial do tempo de atraso de uma nova menstruação ou dos sinais e sintomas
dessa mulher, enjoo, náusea, vômito, um aumento de apetite para determinados tipos de alimento e uma perda de apetite para outros, uma hipersonia, está dormindo demais, opa, mesmo o teste dando negativo, vamos dosar com beta-HCG, tá? Mas uma risca negativo, uma linha sem alteração na cor, intensidade, ou o símbolo negativo, ou a palavra não grávida, tá? Os testes de farmácia podem aparecer assim, 2 linhas grávida, uma linha não está grávida. É interessante cursar com uma história clínica dessa paciente, fazer uma anamnese detalhada, para saber se não tem nenhum outro sintoma em relação aos sintomas que estão associados à gravidez, principalmente se for a primeira gravidez, né? Então, é importante seguir isso aqui, saber perguntar a história atual daquela paciente. Então, no beta-HCG quantitativo, agora eu já estou falando e avaliando quantidade. É usado na maioria dos exames de sangue para gravidez, inclusive sendo considerado mais confiável. Nesse sentido, é realizado a partir da amostra de sangue, através do qual a gente pode identificar, é possível identificar não apenas a presença do hormônio beta em si, mas também a concentração, o nível quantificado no nosso sangue. O exame quantitativo indica ainda a semana da gestação. E, além disso tudo, resultados do beta-HCG quantitativo também pode apontar problemas como a gravidez ectópica, uma gravidez, por exemplo, que acontece na tuba uterina, ou a gravidez anembrionária, como eu falei para vocês um pouco acima, quando eu tenho o saco gestacional e não tenho desenvolvimento embrionário dentro desse saquinho. Tá? Nesses casos, os valores do hormônio geralmente são inferiores aos esperados para a idade gestacional na gravidez. Obviamente, nas primeiras semanas, o saco gestacional é tão pequenininho, a gente ainda não consegue definir se existe ali dentro um embrião ou não. Mas ao dosar um beta-HCG depois, a gente vai ver que aquele número de beta-HCG se manteve estável. Por quê? Porque ele está relacionado à sua produção, à sua síntese, está relacionada ao amadurecimento embrionário, ao desenvolvimento embrionário. Quanto mais se desenvolve, maior a concentração do beta-HCG no sangue da mãe. Vale ressaltar que os números de referência podem variar de um laboratório para o outro, bem como os parâmetros para determinar semanas de gravidez. Então é importante que você faça, ou que a grávida faça, naquele período gravídico, os seus exames no mesmo laboratório usando as mesmas referências, tá? Até para ela não se assustar caso venha a ler ou ter a curiosidade de consultar sobre o exame de sangue ou dosagem de beta que porventura possa realizar. Tá? Então, possíveis interpretações do exame em relação à qualidade, qualitativo, né? Aqui na verdade não é qualitativo, tá, gente? Aqui é quantitativo, porque aqui eu estou vendo a quantidade de beta-HCG no sangue. Então, possíveis interpretações do exame quantitativo. O que eu estou avaliando aqui é quantidade. Então, vamos lá. Mulheres não grávidas ou com menos de 3 semanas de gravidez, menor do que 5 miliunidades por ml. Note, 3 semanas de gravidez, ela ainda nem chegou no outro, está próximo de chegar no outro período menstrual ou deveria ter entrado. Então, suspeitei, vou dosar esse beta. Ou estava tentando e de fato estou achando que consegui, vou dosar esse beta. Até a 3ª semana de gravidez, de 5 a 15 ml unidade por ml, miliunidade por ml. 4 a 5 semanas, entre 5 a 406, e isso vai subindo. Note, 6 semanas de gravidez, 8 semanas de gravidez, entre 3,5 entre 2,5 a 3 meses. A gente pode ter de 7.650 a 229.000. Olha só como vai se aproximando do final da gravidez, que vai chegando aí. Ele dá uma pausa, né, nos períodos mais importantes aqui do desenvolvimento embrionário. A gente vai ver isso em histologia e em físio também. Ele dá uma crescida, depois ele vai dando uma diminuída, por quê? Pelo amadurecimento tanto do feto quanto da placenta. Então ele dá uma diminuída, mas ainda se mantém muito alto. Tá? Isso aqui é importante saber? Sim. Cai esses números em prova? Eu nunca vi. Tá? Nem que caiu nas minhas, nas que eu fiz na época que estava em P2, nem de outros colegas. Nunca vi cair. Mas é importante saber que a disponibilidade desse hormônio no sangue, ela aumenta de acordo com as semanas. Tem uma redução nas últimas semanas, mas não é uma redução assim tão drástica. Os valores continuam altos. Então, se está grávida,
já que eu estou grávida, qual a idade gestacional? Como a Alan tinha falado no grupo, essa é uma ou duas questões de prova certa. Tanto aberta lá atrás, no finalzinho da prova, não sei se vocês têm feito questões abertas, na minha época eu sempre tinha 5 questões abertas, como nas fechadas, tá? Vai cair uma questão dessa de múltipla escolha com toda certeza. Pode não só estar pedindo a idade gestacional para calcular, como também ele dando a idade gestacional para a gente definir qual foi o mês que foi analisado. Então vamos lá. Eu tenho uma DUM, dia da última menstruação, em 15 de 6 de 2010, certo? Então, 15 de junho, junho tem 30 dias, ou seja, faltam mais 15 dias para terminar o mês. Qual é a data atual dessa consulta? A data é 18 de outubro de 2010, certo? Já se percorreram 18 dias de outubro, a data da consulta é 18 de outubro, então já se passaram 18 dias de outubro, e eu tenho ainda 15 dias passados aqui de junho, certo? Então, eu tenho 15 de junho, está aqui na soma, mais 31 de julho, mais 31 de agosto, mais 30 de setembro. Qual é a data da minha consulta? 18 de outubro. Então, mais 18 de outubro. Somando tudo, 125 dias. Quantos dias tem as semanas? 7 dias. Logo, eu vou dividir os 125 encontrado por 7 dias da semana. Eu vou ter 17 semanas e 6 dias. Ou seja, idade gestacional, 17 semanas e 6 dias. No número quebrado, que vai dar após o número inteiro, após a vírgula, aquilo vai sempre representar em dias. Você só vai aumentar mais um dia se, por exemplo, encontrasse 17,59 alguma coisa. Aí a gente faz 17 dias e 6 meses, se tiver, e 17 semanas e 6 dias, se tiver na alternativa. Se não tiver, vai ter 17,5 e tudo certo com isso também, tá? Mas é uma questão de prova fácil. Aqui, em idade gestacional, vocês têm alguma dúvida? Maria e Alan, alguma dúvida relacionada ao cálculo da idade gestacional? Não, tem não. Só mais saber do calendário, né? Os meses são 30 dias e 31. Isso. Eu não Não vi se preciso Maria, basear. eu não vi se Maria respondeu no chat, se estava tranquilo para ela ou não, mas isso é porque isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Tenho não também. Tranquilo, Maria, valeu, porque cai na prova. Então, qual data provável desse parto? A fórmula de cálculo mais usada, regra de Nageli, é somar 7 dias somados ao primeiro dia do último dia da última menstruação. Opa! Aí aqui tem no texto, né? Quando é o caso de multigesta. Ou 10 quando for primigesta. Eu coloquei para dizer que isso não serve. Se alguém falar por aí ainda, não se usa mais. Então, tanto para multi quanto para as multíparas quanto para as primíparas, a gente vai somar, na regra de Nageli, 7 dias ao primeiro dia da última menstruação. E subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. Ou adicionar 9 meses se corresponder aos meses de janeiro a março. Nos meses 1, 2 e 3, a gente adiciona mais 9 meses do mês da última menstruação. Dos meses 4 ao 12, a gente subtrai 3 meses, né? Nos casos em que o número de dias encontrado for maior que o número de dias do mês, passar os dias excedentes para o mês seguinte, adicionando mais um mês ao final do cálculo dos meses. Complicadinho em texto, mas a gente vai simplificar agora. Então tá aqui, regra de Nageli. Nessa imagem à esquerda, onde tem essa gravidinha aqui, muito bonita, né? Então a gente tem, somando 7 dias ao primeiro dia útil, ao primeiro dia da última menstruação, vamos supor não, sendo a DUM entre janeiro e março, a gente vai somar 9 meses. DUM de abril a dezembro, a gente subtrai 3 meses e soma um ano. Ixi, Isaac, como é isso? Vamos lá. Data da última menstruação, 13
do 9 de 2004, nesse exemplo aqui. Então, se eu tenho no mês 9, eu vou somar mais 7 aos dias e vou subtrair 3 de 9, igual a 6. Como eu estou aqui, 2004, mais 1, 5. 2005 é a data, o ano que o meu bebê vai nascer, data provável do parto, 17 com 3, com 13 com 7, 20, aqui embaixo, 09, mês 9, menos 3, igual a 6, 20 do 6 de 2005. Tranquilo? De todo. Um outro exemplo aqui, do 1 do 12 de 2011. Opa, 1 do 12, deixa eu ver como é que vai ser. Se eu tiver de janeiro a março, eu somo 9. Mas se eu tiver de abril a dezembro, eu subtraio 3 e adiciono um ano. É isso? É isso. Então, data da última menstruação, dia 1 do 12 de 2011. Então, eu vou somar mais 7 ao dia 1. 7 mais 1, 8. Como eu estou de abril a dezembro, eu vou subtrair 3. 12 menos 3, 9. 8 do 9 de 2012. Um outro exemplo aqui, dentro do mesmo ano, se eu estou de janeiro a março, eu vou somar mais 9 meses. O data da última menstruação, 27 de 2 de 2011. Então, 27 mais 7, os dias sempre se somar 7, mas do mês 1 ao mês 3, eu somo 9 meses e mantenho o ano. Então, 27 com 7, 34. 34 do 11 de 2012, não, porque eu não tenho meses com 34 dias. Né? E o mês de novembro só vai até o dia 30. Então, pego os 4 excedentes e jogo no mês de dezembro. 4 do 12 de 2012. Por que ficou o mesmo ano, Isaac? Porque do mês 1 ao mês 3, eu adiciono 9 meses, sem precisar virar o ano. Certo? Tranquilo? Alain, Dona Maria. Tranquilo, Isaac, tranquilo. Praticar. Se vocês fizerem umas 3, 4 contas em casa, dessa aí, dá uma data XPTO, uma data qualquer, e faz umas três datas para o parto, fica um pouquinho mais claro e a gente vai se acostumando. Porque é uma outra questão de prova de forma sossegada. Sem erro, vai ter uma DPP também para calcular. Tá? Então agora... Tranquilo para mim também. Boa, Maria. Então agora falando um pouquinho mais, de pré-natal. Uma das fases, ou se não a fase mais importante na gestação de uma grávida. Gestação de uma mulher. Né? Deve ser iniciado quando, pelo amor de Deus? Chega à unidade de posto de saúde, uma grávida, quando que ela ou suspeita de gravidez, ou com teste de farmácia confirmado, ou um beta-HCG confirmando, para iniciar o pré-natal. Quando deve iniciar? Imediatamente após descobrir que está grávida. Certo? Imediatamente, seja no SUS, seja numa unidade de saúde da família, seja em hospitais e clínicas, precisa iniciar o quanto antes. Né? Pré-natal é a fase mais importante para mostrar para aquela mulher grávida as questões que envolvem a gravidez, os riscos, os cuidados que ela precisa ter, quanto também a questão do parto, escolher e definir a situação de parto, escolher e definir questão até de laqueadura, a gente vai falar isso na outra aula, na aula de planejamento familiar. Então, doenças que atrapalham bastante o período gravídico, o que é que ela deve evitar no seu manejo, quais são as doenças ou as vacinas que a gente precisa fazer, a história da família em relação à gestação, se ela já é mãe, a história do parto inicial, do primeiro parto, né? Como aconteceu, se foi tudo certo, se teve alguma intercorrência. Então, o pré-natal é o momento certo para perguntar tudo isso, dirimir todas as questões, destrinchar mesmo, perguntar bastante para aquela mãe em relação à vida dela, a história da família, quantos irmãos e se ela já tem outros filhos. História do parceiro também é importante, tá?
Vamos ver tudo isso aqui agora. Então vamos lá. A manutenção da saúde materna e do feto depende diretamente do pré-natal. Por isso que eu falo, é o período mais importante da mulher grávida, que inclui a anamnese, o exame físico e análise dos exames laboratoriais e de imagem. A anamnese e exame físico é extenuante. Toda visita da mulher a gente faz exame físico. Presença de edema ou outros inchaços, sinais de hipertensão, diabetes. A gente vai sempre, em toda visita, pelo menos, auscultar ou escutar o BCF, que é o batimento cardiofetal daquele bebê, para ver se tem vitalidade daquele feto, determinar a orientação na barriga daquele bebê, né? Se ele está se mexendo ou não. Enfim, anamnese e exame físico são detalhados. Tá? Exames laboratoriais também, sempre é pedido, e de imagem também. Desse modo, se realizado adequadamente, pode promover a redução de partos prematuros e de cesáreas desnecessárias. De hipertensão gestacional, super perigoso. Essa semana eu tive 2 pacientes na UTI por quadro de hipertensão gestacional. Uma ainda estava grávida e a outra tinha acabado de ter os bebês gêmeos e passou de morrer. A grávida chegou praticamente morta na UTI e se correu bastante para que corrigisse tanto a hipertensão quanto um problema cardíaco que ela tinha. Então fez uma cirurgia mesmo ela grávida. Tá? Então, hipertensão gestacional, hemorragias, a gente pode até ter um escape de sangue durante a gestação, às vezes é até fisiológico, tá? Mas hemorragia, um sangramento ativo, uma perda considerável de sangue, precisa de um cuidado de orientação. Onde tem isso? Pré-natal. Tudo isso é explicado, orientado à mulher nesse período, né? Em relação também a determinadas infecções e a riscos de aborto, tá? Ainda pode impedir a transmissão transplacentária de infecções pelo vírus da sífilis e do HIV e impedir que as crianças nasçam com baixo peso, porque os exames de imagem vão quantificar para a gente se aquele feto está crescendo e um peso estimado que ele tem. Tá? Isso é muito importante. Feto que entra em estado de sofrimento fetal, ou que a mãe possui o vírus da sífilis ou HIV, ou é usuária crônica de cigarro ou outras drogas, tudo isso precisa ser conversado durante esse período, para que o feto tenha um bom desenvolvimento. Tá? Então, o que é o pré-natal? É o acompanhamento médico feito pela mulher ao longo da gravidez. No SUS, ele pode ser realizado pelo médico ou pelo enfermeiro. No postinho que eu fiz durante toda a minha faculdade, quem cuidava do pré-natal era o enfermeiro, né? Então só vinha para a gente quando tinha algum exame de imagem, alguma coisa mais específica, mas a enfermeira fazia todo esse acompanhamento. Já no ambulatório de ginecologia e obstetrícia, era o médico quem acompanha definitivamente. Tá? Então ele vai além da anamnese, dos exames ginecológicos e obstétricos, físicos e complementares. Por meio deles são estabelecidas todas as dúvidas, são esclarecidas todas as dúvidas da mulher sobre a gravidez e sobre o parto. Principalmente sobre aquela questão que a gente aborda lá em planejamento familiar. Muitas vezes a gente tem mães inseguras quando vão engravidar pela primeira vez depois dos 30 anos ou próximo dos 30 anos, ou mães muito novas, né? Na disparidade aí também de classes sociais e de orientação, a gente também tem mães muito novas que pode trazer alguma repercussão não só para o bebê quanto para a mãe, a falta de conhecimento e de orientação durante esse período gravídico, tá? Então, o pré-natal também é super importante para isso. Além disso, ao longo das sessões, a gestante deve receber todas as informações, olha aí, sobre os seus direitos, hábitos saudáveis, sobre as mudanças pelas quais seu corpo passará e as medicações que podem ou não tomar. E mais, a mulher também deve ser ensinada a lidar com as mudanças e identificar os sinais de riscos presentes em cada etapa da gravidez. Não é difícil, não, a gente encontrar gestantes vendo os seios mudarem, a auréola ficar mais escura, né? A linha albans começar a surgir aqui na barriga, manchinhas pelo rosto, o peso aumentando, e isso acaba trazendo um quadro de ansiedade, ou de depressão, de hipertensão, ou até de diabetes gestacional. Então, tudo isso deve ser acompanhado no período gravídico, tá? O acompanhamento também é responsável por identificar a idade gestacional, informar a data provável do nascimento e por indicar a classificação de risco do período gestacional. Então, quais são os objetivos, então? Isso aqui provavelmente é questão de prova, tá?
segundo a Biblioteca Virtual de Saúde, né, do Ministério da Saúde, esses são os objetivos do acompanhamento do pré-natal feito durante a gravidez. Quais são? Preparar a mulher para a maternidade, trazendo informações educativas sobre o parto e cuidando da criança após o parto nascer. Após o parto nascer ou após o parto acontecer. Isso se estende, esse acompanhamento se estende até pelo menos o segundo ano de vida da criança, que é o período de puericultura, tá? Então, pré-natal, objetivo também, fornecer orientações essenciais, principalmente relacionadas a hábitos de vida, higiene da paciente, quadro de infecções, medicamento durante essa fase gravídica. Orientar sobre a manutenção do estado nutricional apropriado, não dá para perder peso demais, ou, na verdade, não dá para perder peso e também não dá para engordar durante a gravidez, né? Além do peso que se espera, o peso estimado que se espera para ganhar durante o período gravídico. Tá? Orientar sobre o uso de medicações que possam afetar o feto, o parto ou medidas que possam prejudicar o feto. Tratar das manifestações físicas próprias da gravidez, orientar bem. Né? Tratar das doenças existentes que de alguma forma interfiram no bom andamento da gravidez, diabetes, hipertensão, sífilis, HIV e hepatite são as doenças mais buscadas durante o período gravídico, tá? Principalmente hipertensão e diabetes, por conta das manifestações clínicas que a gente pode ter, por conta das complicações em relação à vida do bebê e à vida da mãe, tá? Fazer prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças próprias da gestação ou que sejam intercorrências previsíveis dela. Orientar psicologicamente a gestante para que o enfrentamento da maternidade nas suas consultas médicas, o profissional deverá orientar a paciente com relação à dieta, higiene, sono, hábito intestinal. Por si só, a mulher já é um pouco mais constipada. Na gestação, ela fica ainda mais, não só pela cascata de hormônio que está ali exacerbando, como também pela compressão do útero no trato gastrointestinal. Certo? Então, exercícios físicos, se ela já fazia, procurar um profissional e o médico conjunto com a nutrição, se for possível. Na assistência de saúde mais básica, a gente precisa saber se a paciente já tinha a prática de exercício físico anteriormente e qual o nível que ela pode seguir, continuar ou não. Né? Tem mulheres que, como a grávida que eu atendi lá na UTI, ela não pode, até esse bebê nascer, ela não pode lavar uma roupa, gente. Pra vocês terem ideia. A hipertensão dela vai lá na casa de chapéu e o risco, o sofrimento fetal é muito grande para o bebê dela. Então, essa história de exercício físico também é muito importante nessa conversa realizada no pré-natal. Certo? Vestuário, são roupas leves, confortáveis. Recreação precisa espairecer, é um período estressante, de muitas mudanças na vida da mulher. Sexualidade, hábitos de fumo, parar de fumar, hábitos de álcool, parar de beber, drogas, nem se fala, e outras eventuais orientações que se façam necessárias. Aqui a gente inclui principalmente a doença do parceiro, doenças sexualmente transmissíveis do parceiro e também quadro vacinal dessa gestante, que é objeto também do nosso estudo hoje. Consultas, Isaac. Outra questão que vai cair na prova. Pelo menos quantas consultas são realizadas no meu pré-natal? No mínimo de 6. Isso é o que está preconizado pelo Ministério da Saúde, tá, gente? No mínimo 6. O ideal, uma por mês. E a partir da 28ª semana, a gente faz consultas quinzenais ou mensais. E depois, no final, 37ª, a 41ª, são semanais, tá? Mas o número certo é qual a quantidade de número de consultas a serem realizadas durante o período de pré-natal? Pelo menos 6, preconizadas pelo Ministério da Saúde. Mas quanto mais a gente fizer, melhor. Elas devem ser iniciadas já no primeiro trimestre, se tiver alguma dificuldade. Mas, inicialmente, na primeira semana ou assim que é descoberta a gravidez, que é comprovada a gravidez, iniciar imediatamente, tá? Mas pelo menos contemplar as 6 visitas. Lembrando que até a 28ª semana essas visitas devem ser realizadas de formas mensais, tá? E entre a 28ª e a 36ª passa a ser quinzenal e entre a 37ª e a 41ª as orientações são semanais. Isaac, tá dando mais de 6, eu sei, porque é preconizado pelo menos 6.
Mas o ideal é essas outras duas linhas que estão nesse slide, que vocês vão receber ao final da aula. Né? Então, como é feita a primeira consulta no pré-natal? É bastante detalhada, muito, como eu falei para você mais acima. Toda a história da paciente deve ser colhida. É uma anamnese realmente muito bem feita. De modo geral, busca investigar se os pais ou familiares possuem alguma doença específica, diabetes, hipertensão, uma outra doença autoimune, um lúpus eritematoso sistêmico, uma doença de Crohn. Tudo isso precisa ser investigado. A região onde mora, a questão do banho de rio passa por aqui também, se tem água encanada, né? Se tem luz elétrica nessa região, se é asfaltado, se é casa de taipa ou não, em relação à presença do mosquitinho chamado barbeiro, que é o tripano que vai transmitir para a gestante danado. T. cruzes, Trypanosoma crucis, né? Se tem uma área com a presença de muitos mosquitos, para cuidar e estar sempre orientada, tanto em repelentes quanto na vacinação da gripe, certo? Isso deve ser detalhado, certo? Então, a anamnese da paciente de forma detalhada para saber sua história clínica, como os aspectos socioepidemiológicos, olha aí o que eu estava falando, e seus antecedentes familiares. Ah, sua mãe teve você, mas você tem irmãos? Ah, tenho. Mas sua mãe tentou engravidar outras vezes ou só tem você mesmo e ficou satisfeita por isso? Ah, não, ela tentou, mas ela abortou. Opa, abortou por quê? Sabe dizer? Teve história de sangramento, o aborto foi espontâneo, foi traumático, foi por uso de medicação. Por que foi? Sabe dizer o motivo? Por quê? Porque é uma chance aumentada dessa filha também ter algum problema gestacional. Então a gente vai olhar para essa paciente de uma maneira diferente, tá? Esse último visa saber, dentre outras coisas, se existe algum caso de gemelaridade de gêmeos na família, de malformações genéticas. Eu tenho um irmão que nasceu com paralisia facial, quer dizer, cerebral, ou com baixo transtorno do déficit do desenvolvimento cognitivo, que são as anomalias congênitas. Se o parceiro foi infectado pelo HIV, ou se tal foi infectado pela sífilis, tudo isso precisa ser questionado, perguntado, tá? Também deve se perguntar sobre os antecedentes da mãe, como eu falei agora, se possui alguma anemia ou deficiência de nutrientes específicos, se está com alguma virose, tipo rubéola, hepatite, ou se é cardiopata, por exemplo. Ou seja, primeira consulta vira a gestante pelo avanço. Tá? Quadro vacinal, alergias, uso de drogas, tabagismo e alcoolismo, também são questões que devem ser abordadas e explicadas de uma forma muito saudável, muito tranquila para aquela mãe, falando sobre os riscos potenciais que o uso de álcool ou outras drogas pode trazer para a gestação dela, tá? Sofrimento fetal, baixo peso, aborto ou má formação desse feto. Além dos antecedentes ginecológicos, malformações uterinas, doenças sexualmente transmitíveis, infecções, né? E o uso de métodos anticoncepcionais e os antecedentes obstétricos. Se ela já teve filhos, se tem história ou não de aborto, se é a primeira gestação ou a segunda ou terceira, saber quantos nasceram vivos ou se teve algum aborto, tudo isso precisa entrar na história, tá? Se antes de engravidar fazia uso de algum anticoncepcional, por quê? Porque a gente já vai olhar de uma forma diferente quando for dosar a questão hormonal dela. Neste último aqui, antecedentes obstétricos, a mulher deve informar a quantidade de filhos, se houve intercorrências ou complicações em gestações anteriores, ou se houve complicações no puerpério, ou seja, após o nascimento do bebê. Como eu tive uma lá, a que teve hipertensão e diabetes descompensada, uma fibrilação atrial intensa, um ataque cardíaco intenso, uma pressão estourada, foi um dia depois do filho ter nascido. Ou seja, na fase puerperal ela desenvolveu uma síndrome HELP, que a gente chama, né? Então é pesado o negócio. Ademais, são abordados aspectos da gestação atual. Cálculo da idade gestacional, cálculo da data provável do parto, quais os hábitos alimentares dessa paciente, se ela tem uma dieta balanceada, ou se ela está caprichando demais na ingesta de carboidratos. É importante que os três elementos básicos sejam bem equilibrados, lipídios, carboidratos e proteínas, além da ingesta hídrica também ser aumentada. Para quê? Melhorar o trânsito gastrointestinal dessa paciente, diminuir edema, diminuir dores, explicar sobre o desconforto respiratório quando essa barriga está mais avantajada, no avançar dessa gravidez, certo? Tudo isso são orientações feitas na primeira consulta.
se está sendo feito uso de alguma medicação e quais são os sinais e sintomas da gravidez em curso. Tá? Também é realizado o exame físico da tireoide, das mamas, dos pulmões, do coração, do abdômen e das extremidades. Ainda o exame ginecológico obstétrico que avalia a genitália externa, a vagina, o colo uterino, e no toque bidigital, duas polpas digitais, bidigital, o útero e seus anexos, que é o colo do útero e os fórnices, assim como o orifício externo do útero. Tudo isso deve ser examinado a fim de evitar o que, Isaquinho? Infecções, tumores, sangramentos. Tudo isso é visto no exame obstétrico e ginecológico. Todos os dados colhidos durante o atendimento são anotados no cartão da gestante. Por exemplo, eu tive algumas gestantes que acompanhei durante os 2 meses que fiquei no estágio de obstetrícia, e todo diazinho lá eu colocava a pressão aferida, a glicose, os exames que ela trazia, o quadro vacinal, o peso atual dela, batimento cardiofetal, tudo isso era avaliado. Se tinha edema, se não tinha, e a gente anotava tudo certinho. Se ela trouxe o SG, quando foi, qual a idade gestacional pela SG, qual a idade gestacional pela data provável do parto, ou a data da última menstruação, tudo isso a gente colocava no cartão da gestante. Tá? Todos os dados colhidos durante o atendimento são anotados no cartão da gestante e também devem ser transcritos para a ficha do pré-natal. Vacinação na gestação, tema super importante. Tá aí. Vacinas recomendadas às gestantes são... É só isso aqui que precisa saber para a prova. Quais são as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde durante o período gravídico? Influenza, DTPA, DT, que é difteria e tétano, a outra difteria, poliomielite e coqueluche, hepatite B e Covid-19. Só e somente só. A gente faz mais vacinas se for na rede particular, se for com um pré-natal particular, mas esse não é o objetivo da nossa prova. Aqui são as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Ponto final. Certo? Vocês precisam saber outra, mais uma questão de prova, tá? Isso aqui cai. Influenza, recomendada para todas as gestantes, independente da idade gestacional, por não oferecer risco à amamentação. A gente não tem transferência dessa vacina à amamentação. Pode ser administrada até 42 dias após o parto. A vacina utilizada é de campanha anual, ou seja, não importa qual vacina que está, naquela campanha anual toma-se a vacina da influenza. Ela oferece proteção aos bebês nos primeiros 6 meses de vida, ou seja, tem transmissão vertical, não sai na amamentação, porém, se for tomada enquanto a mulher está grávida, ela também pode imunizar o bebê na barriga da mamãe, certo? Na rede pública está disponível a trivalente, protegendo contra o H1N1, H3N2 e uma variante do influenza B. Na rede privada está disponível na quadrivalente, produzindo uma outra cepa de uma segunda linhagem B. Tá? Mas o que a gente precisa saber é que ela é uma trivalente dada pelo SUS, que protege a influenza H1N1 e H3N2, e uma variante da influenza B. Hepatite B pode ser aplicada em qualquer idade gestacional das mulheres e que não tenham sido vacinadas previamente. Nesse caso, ela deve receber 3 doses do imunizante no 0, 1 mês e 6 meses, com início de preferência no primeiro trimestre. E ainda, se o esquema vacinal estiver incompleto, ela deve ser completado com as doses faltantes. Então aqui tem uma pegadinha, certo? Porque é o seguinte, se você afirmar que está vacinada com pelo menos uma dose de hepatite B, você precisa comprovar essa dose, tá? Precisa comprovar, porque o seu perfil está incompleto. Se você diz que está vacinado, mas perdeu o cartão, vai fazer 3 vacinas. Mas diz que está vacinado com pelo menos uma, vacinei há 10 anos, tá aqui o cartão comprovando, aí você vai fazer 2 doses, tá? 2 doses. Respeitando um período mínimo aí entre uma e outra de pelo menos 20 dias, de 20 a 30 dias entre uma dose e outra, certo? Ou seja, pelo menos 2 doses. Ou se você chegar com seu quadro vacinal completo para hepatite B, não precisa fazer nenhuma. Mas geralmente as grávidas que chegam com uma dose, né? Repetindo, quando ela consegue comprovar que tomou uma dose, ela toma mais 2. Quando ela não consegue comprovar que tomou pelo menos uma dose, ela toma mais 3. Ah, e se ela tomou 2 e tem como comprovar, ela toma mais 1. Tranquilo? Pra frente.
DTPA e DT, vacina dupla do adulto que protege contra difteria e tétano. Tanto a mãe como o bebê deve ser feita nas gestantes que na pré-concepção nunca foram vacinadas com DT ou histórico desconhecido. Opa! Mais uma vez, atenção! Deve ser feito nas gestantes que na pré-concepção ou até na concepção nunca foram feitas. Na pré-concepção é antes de engravidar, né? Fez a DT antes de engravidar. Nunca foram feitas vacinadas com DT ou histórico desconhecido. Ou seja, não sei se já fiz, até fiz, mas não lembro, não está comprovando no meu cartão. Ou seja, o meu histórico é desconhecido. Então, fazer 2 doses de DT, a primeira dose de DTPA, fazer 2 doses de DT e uma dose de DTPA, com intervalo de 60 dias entre as doses. Sendo as 2 doses de DT a qualquer momento da gestação e a dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Foram vacinadas com pelo menos ou apenas uma dose de DT. Está comprovado no cartão. Então, vai fazer uma dose da DT em qualquer momento da gestação e uma dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação, com intervalo mínimo de 30 dias entre uma dose da DT e uma dose da DTPA. Certo? As que foram vacinadas com 2 ou 3 doses de DT vai fazer uma dose de DTPA a partir da 20ª semana. Dúvidas em relação a isso aqui? Não, tranquilo, Isaac. Eu só tinha dúvida, mas tu já explicou aí que eu não sabia se fizesse DTPA, precisava fazer DT. Mas nesse slide já deu para tirar a dúvida. Perfeito. Simbora. Maria, tranquilo, em paz, né? Tranquilo. Beleza. Imunizantes contraindicados para a gestação. O que é que eu não devo fazer? Se liga. O que é que não dá para fazer da gestante? A não ser quando isso é mais benefício do que prejuízo. O que é que eu não devo fazer? Vacinas de vírus ou bactérias atenuados. Por exemplo, Coronavac. São contraindicados para a gestante. São elas a varicela, que tem um vírus atenuado, HPV, tríplice viral e dengue. A vacina de febre amarela, em geral, é contraindicada para a gestante. Porém, em situações em que o risco de infecção supera os riscos potenciais da vacina, pode ser feita durante a gravidez. Alguns outros imunizantes podem ser administrados durante o período gravídico, somente se houver alto risco de exposição ao vírus. São eles a hepatite A, pneumocócicas e as meningocócicas. Então, ou seja, eu tenho risco de exposição, convivi, tratei de alguém, ou tive contato com alguém com uma dessas doenças, né? Tenho esse risco aumentado, então é melhor a gente fazer a vacina do que ficar nessa dúvida ou num risco, certo? Marcadores e fatores de risco na gestação. Mais um objetivo que foi da tutoria de vocês e que vai ser cobrado em prova. História reprodutiva anterior, abortamento habitual, morte perinatal, seja com alguma explicação ou inexplicada, história de recém-nascido com crescimento restrito ou malformação, parto pré-termo antes da 37ª semana ou anterior a isso, ou seja, um parto anterior, né, que foi pré-termo antes de ser a termo, esterilidade ou infertilidade, intervalo interparto menor que 2 anos ou maior que 5 anos, são fatores de risco para uma nova gestação, precisa abrir os olhos. Nuliparidade, ou seja, não consegui engravidar até então e agora consegui engravidar. Opa, preciso enxergar a história dessa mulher um pouco melhor. Está mais relacionada à gravidez feminina, quer dizer, uma infertilidade feminina, uma infertilidade masculina, como é que tá essa história? Você mudou de parceiro, tinha tentado engravidar muito no primeiro casamento, continua com esse mesmo parceiro ou é um novo parceiro? É o mesmo casamento ainda ou é um novo? Tudo isso precisa ser questionado. Grande multiparidade, ou seja, mais de 2, 3, 4, 5 filhos. Se teve hemorragias em outras gravidezes, ou se tem períodos de sangramento menstrual alongados, ou é hipertensa, certo? Diabetes gestacional, cirurgia uterina anterior,
incluindo 2 ou mais cesáreas anteriores, que entra no caso da grande multiparidade. Cirurgia uterina anterior, para a gente saber se essa gravidez é uma gravidez que corre um pouquinho mais de risco, porque a gente sabe que as cirurgias né, no abdômen e no útero, eles acabam no processo cicatricial criando o que a gente chama de bridas ou aderências, que é no processo cicatricial o útero fica agarrado na parede do abdômen e isso pode trazer complicações na gestação, tá? Por conta da mudança estrutural do útero. Condições clínicas pré-existentes, mais uma vez, hipertensão arterial, ser cardiopata. Essa grávida que eu recebi lá, a gente precisou, ela tinha uma estenose de válvula mitral, então ela tinha uma cardiopatia, ou seja, uma valvopatia, a gente precisou fazer uma intervenção, uma cirurgia com ela grávida. Se tem pneumopatias, nefropatias, que são doenças renais, endocrinopatias, doenças principalmente das tireoides, tá? Diabetes e tireoides, hemopatias, uma anemia, por exemplo, epilepsia, doenças infecciosas, tá? E também saber, em relação às doenças infecciosas do local onde ela mora, doenças autoimunes, um lúpus eritematoso, uma artrite, uma doença de Crohn, certo? Precisa ver. Ginecopatias, alguma alteração em relação tanto na região mamária, que entra no sistema reprodutor feminino, como também em vagina e útero, e neoplasias. Algumas características que são individuais agora, também relacionadas a fatores de risco da gestação, idade maior que 35 anos. A gente sabe que a partir do 30º ano, a mulher perde em aproximadamente 11% a sua capacidade fértil, e acima dos 35 anos fica um pouquinho mais desafiante engravidar. Idade menor que 15 anos ou menarca a menos de 2 anos, ou seja, idade menor que 15 ou menstruação a menos de 2 anos. Mulher com estatura menor que 1,45 m, pela questão do acomodamento pélvico daquele bebê e das alterações anatômicas que aquela mulher vai sofrer durante o período gravídico, né? Peso pré-gestacional menor que 45, é muito magrinha, muito consumida para gerar uma vida, né? Então a gente precisa cuidar do aporte calórico dessa mãe. Ou maior que 75, é uma obesa, um risco maior de diabetes gestacional, de hipertensão gestacional também, né? Anormalidades estruturais em órgãos reprodutivos, por isso que a gente faz os exames e os toques bimanual em vagina e fundo do útero, e colo do útero para analisar estruturas. O ultrassom também é muito indicado nesses momentos. Situação conjugal insegura, opa, você está engravidando agora, é um período de estresse, situação conjugal, está separando, tal, espera um pouquinho mais, será que é isso mesmo, se dá certo, se não dá? É uma questão de acompanhamento também, de aconselhamento, tá? Conflitos familiares, traz ambientes de estresse, um risco de abortamento maior, baixa escolaridade ou baixo nível de instrução ou de informação, também prejudica a mulher na condução daquele período gravídico. Condições ambientais desfavoráveis, como a gente já falou aqui, casa de taipa, rio próximo, saneamento básico, ruas descalçadas ou descalças, dependência de drogas lícitas ou ilícitas, hábitos de vida de fumo e álcool, deve-se parar, mas é um marcador de risco na gestação, exposição a riscos ocupacionais, esforço físico, a carga horária de trabalho, rotatividade de horários, exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, níveis de estresse. Então, é isso para essa aula. Foi. Dúvidas de vocês dois? Não, para mim foi tranquilo, Isaac.